Olá, senhoras e senhores, vamos lá, segunda questão, 14º exame de ordem. Questão um pouquinho trabalhosa também, igual foi a primeira questão também desse 14º exame. Veio quente esse 14º exame aqui, tá bom? Mas nada que vai nos esmorecer. Vamos para frente, sempre para frente. Vamos ver aqui a questão. Mário foi condenado a 24 anos de reclusão no regime inicial fechado, com o trânsito em julgado em 20 de abril de 2005. Anota aí, 20 de abril de 2005. E por prática de latrocínio lá, 157, parágrafo 3º do Código Penal. E iniciou logo em seguida, dia 21 de abril de 2005, ele já iniciou o cumprimento da pena lá no regime fechado. Quando foi dia 22 de 4 de 2009, 4 anos depois, praticamente 4 anos depois, 4 anos e um dia, na verdade, 22, né? Lembra que era 21? Que ele começou a cumprir a pena. Então, no dia 22 de abril de 2009, 4 anos após, o seu patrono lá, o defensor, que está acompanhando a execução penal do seu cliente, ele fez um pedido ao juiz de execução penal da progressão de regime, ou seja, saindo do fechado para o semiaberto, com fulcro lá no artigo 112 lá da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. O juiz indeferiu, falou não, negativo, não vou dar deferimento a esse seu pleito não, porque o juiz se baseou no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072, que fala sobre crimes hediondos. Falou que ela tem um dispositivo lá que fala que seria 2/3, 3/5 e tal, porque essa questão foi em 2014 e, na verdade, nós tivemos uma modificação em 2007 desse dispositivo e depois teve uma modificação agora em 2018, né, há 2 anos. Então, vamos tentar adaptar legal aqui essa questão para não nos confundirmos, mas nada que vá prejudicar o conteúdo, não. Aí o que acontece? O advogado de Mário, ele de forma fundamentada, para nós respondermos com base no entendimento simulado de tribunais superiores aos itens a seguir. Aí, letra A, situando-se a possibilidade de habeas corpus, não vamos entrar com habeas corpus. Qual a peça privativa de liberdade aqui? Qual o recurso que deve ser interposto pelo advogado de Mário e qual o respectivo fundamento? Contra a decisão de juiz de execução penal, juízo de execução penal, qualquer decisão que ele proferir dentro da sua competência. Esse aqui, no caso, foi no artigo 66, inciso 3, a linha B, que fala sobre progressão de regime, tá? Da Lei 7.210. Qualquer ato de competência do juiz de execução, indeferindo ou deferindo, dependendo quem vai recorrer, né, no caso, é imediatamente lá previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, a LEP, o tal do agravo em execução, agravo na execução, agravo de execução. Cai bastante. Eu falei para vocês que cai bastante, é só observar as nossas conversas anteriores aí. Então, cai bastante. Então, aqui está claro aqui, agravo em execução, previsto lá no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, e tem um prazo de 5 dias na súmula 700 do STF, segue o mesmo rito do reze. A gente está cansado de saber, não tem como errar essa questão nunca, jamais. E aqui vem dizendo aqui, qual a principal tese de defesa, já seria a segunda pergunta aqui. Temos que levar em consideração que esse dispositivo que o juiz falou, ele é considerado inconstitucional. O STF lá, ele pegou lá, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, a súmula vinculante até, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, que é o caso lá, que ele falou que não ia deferir porque ele falou que o crime era hediondo, ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei 8.072 de 1990. E ademais ainda, a Lei 8.072, vamos dar uma verificada na Lei 8.072,
como ele cumpriu o fato dele, a data do fato, ele tem que responder tudo pela data do fato. O fato lá, o julgamento, ocorreu lá em 2005, né? Ele começou a cumprir pena em 21 de abril de 2005. E essa lei, ela foi modificada, esse dispositivo do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072, crime hediondo, foi modificado em 2007, então foi posterior à ocorrência dele, o processo e julgamento dele. Então a lei veio maléfica, então a lei maléfica não retroage para prejudicar o réu, já sabemos disso, então vai somando e escrevendo na prova essa situação, e é bastante informação para nós colocarmos na prova, tá bom? Ainda tem mais novidades, tem mais coisa aqui. A lei, ela é inconstitucional e tal, e também tem outro dispositivo aqui que fala também da súmula. Vamos acompanhar a súmula aqui, e acompanha a súmula. É tanta coisa, é tanta súmula, é muita coisa, mas nós não vamos nos perder não. A súmula 471 do STJ é muita coisa, mas na hora nós vamos lembrando aqui, vai estar tudo anotadinho lá nas remissões. Aí a respeito lá, porque a lei que eu falei foi em 2007, foi publicada em 2007 e os fatos foram em 2005. Seria uma novatio legis impérios. Não pode, ela não pode retroagir. Então fala que a 471, no nosso sentido aqui, do STJ, os condenados por crime hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da lei que modificou aquele dispositivo do crime hediondo, agravando a situação da progressão do regime para crime hediondo, sujeitam-se ao dispositivo do artigo 112 da Lei 7.210 de 84, lá para fim de progressão de regime prisional. Então, ele foi condenado a 24 anos, exatos 4 anos após, o advogado atento com a situação, verificou-se lá que ele cumpriu 1/6 desses 24 anos, cumpriu já os 4 anos, ele foi e requereu a progressão de regime, lá o advogado esperto, atento à situação, e alegou toda essa situação aqui, porque o 112, o artigo 112 da Lei 7.210 de 84 fala que tem que percorrer 1/6 do cumprimento da pena, e ele cumpriu 4 anos, 1/6 de 24, né? 4 vezes 6, 24. Então ele já cumpriu 1/6 da pena, ele poderia progredir para o regime semiaberto. Então o advogado esperto, atento a tudo, e o advogado colocou toda essa situação lá. Então é muito dispositivo, mas é muito legal, lembrarmos que a lei não retroage para prejudicar o réu, a lei penal, ela não retroage para prejudicar o réu, está claro aqui. Temos que verificar a inconstitucionalidade prevista lá pela súmula vinculante 26 do dispositivo lá que deu ensejo a todo esse contexto aí, o indeferimento lá do juízo de execução, e por que começou a verificar que aquele dispositivo seria inconstitucional, tendo em vista que estava ferindo o princípio da individualização da pena, lá é o dispositivo constitucional, artigo 5º, 56, 56, inciso 56 da Constituição Federal. É muita informação, é muita coisa, é tudo para colocar no papel, é tudo para escrever e tudo, olha, para fecharmos a prova com nota máxima, lá pelo menos as questões, 5 pontinhos já é garantido, e mais 5 da peça são 10, vamos para o 10 se Deus quiser. Vamos que vamos, tem muita coisa pela frente, muita informação, mas fiquemos com Deus e um abraço a todos e a todas.